eu vou checar também, eu não sei se ela tinha algum seguro de vida. Sabe, porque muitos crimes com este perfil, né, miram nisso. O que se tenta? É o financeiro. Ela tem aqui um seguro de vida, então ela morreu e vamos, né, agora fazer jus a esse dinheiro. O que a gente sabe é que ela gostaria de se separar. Parece que havia essa informação, uma informação também de infidelidade por parte do marido, né? Então, segundo a polícia, esse crime foi planejado e executado por 2 pessoas. Então, o marido, que é o Luiz Garnica, como mandante, a mãe, Elizabeth Arrabassa, como executora, e na noite anterior à morte, então, a Elizabeth teria administrado aí para Nora um remédio misturado com o veneno. Dias antes, ela já tinha ligado para uma amiga e perguntado sobre onde comprar chumbinho. O rastro, né? Como a gente trouxe aqui. E as provas também trazem essa informação de que o marido teria informado a amante sobre a morte da Larissa 10 minutos antes da chegada do SAMU. Então, também o registro telefônico ajudando aí a mapear um pouco dessas ações, né? A questão financeira, o que a investigação mostra é isso. Eles já não estavam bem financeiramente, estavam em dificuldades. E aí, com a separação, teria a partilha dos bens. E é isso, teoricamente, segundo a investigação, que eles queriam evitar. Já não estavam bem financeiramente. Vai ter uma separação. Não sei os bens que eles tinham, a polícia já deve ter levantado isso. Mas você vai dividir o que você já está ali numa dificuldade, esse seria o principal motivo. É que eu sempre olho, né? Quando eu olho para um caso, isso aí é muito particular da minha pessoa hoje já, né? Já fazendo isso há muitos anos. Quando vem essa alegação deles de que eles viviam um problema financeiro, eu tendo a achar que isso está muito simplificado. Para mim, tem muito mais coisa envolvida nesse universo. Não é? Porque o que a gente precisa entender... mas... Enfim, ela queria ela viu alguma coisa? Ela descobriu alguma coisa dessa família? Ela ficou sabendo que a morte da irmã aconteceu? Você entende? A gente não sabe. Aí, porque assim, o criminoso no Brasil, infelizmente, ele pode mentir. Então, ele vai contar aquilo que lhe for mais conveniente ali. Olha, nós estávamos passando por um problema financeiro e aí eu perdi a cabeça, me descontrolei, chamei a minha mãe, né, minha mãezinha, porque eu não faço nada sozinho, né? Eu sou muito dependente de mamãe para cometer este crime. Que não alivia a pena. Ele pode Exatamente. De forma alguma. Exatamente, mas é uma questão... Sabe, de novo, narrativa, de se colocar numa posição de vitimismo também. Eu pergunto aqui... O que a Larissa descobriu, ou ficou sabendo, ou tinha posse de que informação para que ele e a mãe quisessem matá-la? Porque, concordo. Vamos dizer assim, não foi só ele. A mãe está junto. Se a mãe está junto, é porque tem mais coisa aí. A questão é, o que a gente precisa? Muito, Tchalian, Paulinha, a Alessandra sabe que eu vou falar de uma análise de perfilamento criminal. Porque isso, gente, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é matador. Porque são profissionais que vão ali, ó, na ferida e vão puxar essa verdade. Olha, tô certo ou tô errada? Exatamente. Ó, a Ida Lima disse aqui, mãe e filho se achando os gênios do crime. Essa história até que você já trouxe. Possivelmente, né? Ali tem a gente vê uma alta premeditação, tem uma premeditação sofisticada, tanto no crime da Natália, que deu certo, foram fazer com a Larissa também. Só que deu errado, né? Tanto é que ele cria um álibi, ele vai para o shopping, ele tira foto, ele liga de outra herb, quando o SAMU né? Ele estudou, deu ruim, mas estudou, ele tentou, né? Quando o SAMU chega com ela já em rigidez, fria, né? Com todos os sinais de morte ali evidentes, ele começa uma ressuscitação, fazer que tentou reanimar. Pois é. Uma pessoa leiga encontra um parente morto já há 10 horas e tenta uma ressuscitação, eu compreendo. Eu entendo o desespero, eu compreendo a falta de conhecimento técnico, mas um médico... Não, ele sabe que morto é morto. Eu também achei estranho uma informação que veio também,
essa sensação de que realmente vai sair impune como da primeira vez. É que, E será que eu tô foi a primeira sugerindo. vez? Exatamente. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Vão ter que voltar ainda em todo esse histórico, né? Por isso, Porque a história do bolo foi assim. Sim, mas Começou a voltar e viu-se que era a terceira, a quarta, a quinta vez que isso estava acontecendo. por isso que a avaliação de psicologia forense é super importante. A Alessandra pode explicar, porque ela Fala hoje pra gente, faz Alessandra. parte do eu núcleo sou também. curioso quanto a isso também. A gente vê muito em filmes, né? Tem seriado sobre isso, sobre Sim, o perfil do tem. Mind criminoso. Hunter, Tem. aliás, Exatamente. assistam a Mind Hunter, que vai ganhar maravilhoso. continuidade em forma de filmes. Mas ali onde começou no FBI, essa ciência mesmo de se traçar o perfil psicológico. é uma parte da psicologia forense, né, que a gente tenta entender. Na verdade, é uma engenharia reversa. Né? A gente parte do princípio de que comportamento revela a personalidade. Né? Ou seja, o comportamento é um produto da personalidade. E qualquer ação deixa rastros. Uma cena de crime nada mais é do que um conjunto de comportamentos e um conjunto de decisões que o criminoso toma. Então, quando a gente olha para aquele monte de vestígios, tanto antes do crime, na hora que o criminoso faz tudo aquilo para cometer o crime e depois a gente consegue fazer essa engenharia reversa, entender o comportamento e, a partir disso, a personalidade. Quando a gente não tem o criminoso na mão, a gente só tem o local do crime, a gente parte dessas evidências comportamentais. Né, que é um olhar que se utiliza da perícia, dos elementos levantados pela perícia, mas vai além. E isso a gente usa para quê? Para instrumentalizar a investigação. Então, a gente individualiza aquela personalidade com base em cada uma das ações e das decisões que o criminoso tomou. Então, esse mito que existe, que seria algo estigmatizante, preconceituoso, na verdade é o oposto. A gente não está generalizando para uma etnia, ou para uma faixa etária, ou para uma camada sociocultural. A gente está individualizando aquele criminoso. O que aquela pessoa específica decidiu para cometer aquele crime? Quais foram as decisões que geraram aquele resultado? E o emocional conta muito, né? Porque você precisa da Completamente. informação. O cara tá ali pressionado, negando tudo, não fiz nada. Mas aí Fingindo. quando você entra no emocional dele... Não, e Sim. você consegue ainda entender e compreender o nível de maturidade criminal. Sim. Porque, nitidamente, este rapaz é um criminoso em evolução. Ele já cometeu um aqui, ele está evoluindo, Se ele não é parado, ele Vai pode continuar. fazer coisas piores. O que eu também achei impactante é que depois da morte, ele vai à farmácia e gasta 2.000 e tantos reais num cartão de crédito que também era dela. Bem lembrado. Eu falei, gente, imagina, morre sua mulher, você vai na farmácia e gasta 2.000 reais e compra, sei lá, acho que Você ele vê a fazia até frieza uso de emocional. anabolizante. Enfim, você vai fazer seu ciclo do anabolizante, Isso, não é possível, Paulinho, gente. Isso é muito importante para a gente entender o pós-crime, né? Porque que marido que acabou de perder a mulher, vamos aqui imaginar que tivesse sido uma morte natural. Você vai na farmácia para gastar 2.000 reais? Jamais. Não faz o menor tem como. sentido. Não faz o Não menor é? sentido. Você está, no mínimo, em estado de choque, em profunda tristeza. Por mais que o casamento não estivesse bom, é uma questão até de empatia. Uma moça jovem, né, com um futuro ali pela frente, alguma coisa aconteceu. Você não vai na farmácia. Veja como o criminoso vai deixando pistas, e essas pistas são muito importantes para uma investigação, inclusive para definir esse perfil dele. Sim. Porque ele estava muito seguro. A gente tem que responder a pergunta: que tipo de pessoa cometeria esse crime desse jeito? Basicamente, parece que é muito simples, né? Mas não é. Então, isso vai norteando a investigação para incluir ou eliminar suspeitos. E quando você tem um caso que você não tem praticamente nada, a investigação vai abrindo o leque. Tem que se investigar todas as hipóteses. E a gente consegue ajudar a investigação nesse norteamento. Né? Isso é muito importante. Agiliza as investigações. E a avaliação do criminoso depois de preso também faz parte do perfilamento criminal.
Eu acho que é importante ter mesmo esse perfil, porque aqui tem várias dúvidas, as pessoas estão deixando aqui as perguntas. Chegou, deixa um like, prestigia aqui o trabalho. Muitos likes, que a gente está em teste aqui com esse caso a caso. É Se verdade. vocês estão gostando, prestigiem aqui, porque o nosso Silvio Santos, Paulo Matias, isso aí. é que vai decidir. Então... É uma escola o link que também, né, Paulinha? É. Compartilha o link aí que você está assistindo, manda para a família. Assunto. Curta, compartilha, Olha, escreva. Cairina Salomão disse, a mãe é a cabeça. Ela tem dúvidas aqui se ele seria um mentor intelectual. Cristiane Andrade, será que o filho não tentou só encobrir a mãe ao chegar em casa e ver que ela havia matado a esposa? Tá aqui também essa colocação. Jaqueline Torriani, penso que eles pensaram que nunca seriam pegos. O que passa na mente de um ser humano para matar a própria filha? E ele é a esposa. O que leva a isso? Muitas questões levantadas. E aí acho que também, essa questão da mãe ser a mentora, talvez porque na morte da filha foi a visita da mãe, né? Foi o mesmo tipo de veneno, mas não exatamente o mesmo, mas enfim. E foi algo muito rápido, pelo que eu vi as testemunhas do caso da filha, né? Então, a mãe visitou a filha passou mal, ela morreu, e aí a mãe resolveu ali os bens materiais, né? O que tinha para vender, um armário, uma televisão, alguma coisa desse tipo. Parece que a mãe rapidamente resolveu essa venda, até vizinhos dando depoimentos no sentido de que, nossa, a menina tinha acabado de morrer, não estava nem ninguém pensando nisso, e a mãe já dando conta de resolver, né, ali rapidamente. Eu vi até uma entrevista com um homem que comprou, né, comprou ali a TV, enfim. E aí essa mãe vai embora com a filha enterrada, com esses bens vendidos, né, com esse dinheiro em mãos. Então, talvez por isso as pessoas em dúvida aqui... Vocês acham? O que é que vocês sentem em relação a isso? Sabe o que a gente precisa entender? Qual é a motivação dessa mãe para matar essa filha? Porque, de novo, a gente tem a autoria. Tá? Vamos dizer que fechamos aqui a autoria, que foi a mãe. O que motivou essa mulher a matar uma filha? Porque não é algo natural. Uma mãe não vai matar os seus filhos. Muito pelo contrário, uma mãe vai proteger os seus filhos. Inclusive, Carla, só uma alegação da parte da mãe, acho que é interessante a gente trazer a versão, né? De que a filha tinha comprado esse veneno para eliminar rato, sei lá, e talvez tenha... Sabe quando você muda o rótulo, troca de recipiente? Então, a filha teria se auto-envenenado de forma acidental. É isso, mais ou menos, uma versão que eu vi ali para trazer da história. De novo, a gente tem que dar sempre... Eu acredito que a gente precisa ouvir o contraditório. Isso é muito importante, porque senão a gente fica enviesado. Ela tem todo o direito à defesa, de se defender, né? Isso faz parte, né? E graças a Deus que isso existe, porque a gente já lidou aqui com muitas injustiças. Então, aí vamos voltar aqui para a história dessa moça. Ela se auto-envenenar, eu vou deixar a Alessandra responder, porque acho difícil, muito difícil. Mas se ela que comprou... Exatamente. Para ver, né, que ela comprou o rótulo. Para que ela trocaria o rótulo? E ela comprou. Por que ela comprou chumbinho? Ela vai matar rato? Assim, não, entende? Essa não cola. Tem essa rato não ali onde ela... Porque a gente precisa entender o seguinte, por que é que eu vou comprar chumbinho? Vamos lá, eu estou tendo uma infestação de ratos na minha casa... Hoje tem, né, outros produtos que são muito mais eficientes, eficazes. Você não compra mais chumbinho. É difícil isso. Então, ela teria comprado, enfim... Se confundido com chumbinho, que é tão característico. Que é um veneno, gente. Você comprou um negócio desse, você fica esperto, né? Porque você fala, exatamente. Não, e vem no rótulo. Isso é venenoso, isso é perigoso, não pode ser ingerido. Tem lá todas as explicações. Aí... O que acontece? A gente tem que entender por que é que essa mãe matou essa filha. Se a gente não entende a dinâmica dessa família, fica muito complexo e difícil a gente sair especulando. Eles se davam bem, se davam mal, tinha ali alguma disputa... vender também, novamente, olha, vamos vender ali os bens, mas de que bens a gente está falando? Porque parece ali uma fortuna, né? Mas vender um móvel... Parece, aqui o Alexandre, comprou a casa com alguns móveis dentro. Casa. Então, vendeu a casa. Então, a mãe herdou a casa
da filha. Nossa, mas em um dia, assim, será que dá para fazer essa operação E a proximidade toda, das mortes também, né? Eu acho que ainda tem algumas lacunas aí para a gente traçar tanto o perfil dela quanto das vítimas, ainda tem algumas lacunas para a gente entender. Sim. Eu posso especular aqui, imaginar que a Natália foi obstáculo para alguma coisa em algum momento.